gente, eu sou a Zilma Garcia, eu sou psicopedagoga, sou neuropsicopedagoga e venho falar com você um pouquinho sobre o sono e aprendizagem, a importância de dormir bem. O sono ele é imprescindível, né, para a manutenção de uma vida saudável. O sono ele vai influenciar diretamente nesse aprendizado dentro e fora da escola. O sono tem essa influência. Como? Porque enquanto dormimos, o nosso cérebro ele está extremamente ativo, tá? O sono ele vai transformar as memórias de longa duração, né, o que aprendemos, tá? Durante o dia. Então, por isso que a gente deve dormir bem. Durante o sono, o nosso sono ele passa por... Durante a noite, o nosso sono ele passa por várias fases, indo desde o sono leve, também chamado de sono lento, até o sono mais profundo, ou REM, quando acontecem os sonhos mais estruturados. Vou falar sobre a importância da luz. Desliguem a luz. Quando o ambiente que dormimos permanece iluminado, né, pela luz acesa, o nosso cérebro pouco ou não produz nenhuma melatonina, aquela substância tão responsável para o nosso sono tranquilo, né, para aquela qualidade do sono. Mas quando o ambiente que nós dormimos permanece escuro com as luzes apagadas, o nosso cérebro vai produzir rapidamente a melatonina tão necessária para fornecer assim um sono de boa qualidade. Quando estamos dormindo, o nosso cérebro trabalha, ele trabalha muito, né? Ele está em repouso, o nosso corpo está em repouso, mas o nosso cérebro ele continua trabalhando a todo vapor, tá? Ele vai assim no número 1 e 2 do sono, o cérebro ele trabalha para guardar as informações de memória motora, como habilidade para praticar esporte, tocar um instrumento musical. Já no nível 3, o cérebro ele vai trabalhar para guardar as informações de ordem espacial, tão responsável pelo senso de direção e também de localidade. Quando estamos no estágio REM, o cérebro ele ativa algumas áreas, como por exemplo atenção, memória, motivação, e é nesse estágio em que confirmamos, né, a nossa memória, guardamos tudo o que aprendemos na escola, uma nova atividade. Esse é o estágio responsável pelo processo intelectual do ser humano. Mas quando não dormimos bem, ficamos assim, cansados físico e mentalmente, irritados e também de mau humor, sonolentos, com dificuldade de memorizar, ou seja, de aprender, guardar informação, hiperativos e também desatentos. Claro que devemos observar alguns distúrbios do sono, né, as que acometem muitas das nossas crianças. Fala dormindo, insônia, ronco, bruxismo, pesadelos, terror noturno, enurese, né? Que é a falta de controle ao fazer o xixi, sonambulismo, a síndrome de pernas inquietas. Claro que ao perceber qualquer alteração deve procurar um profissional indicado para analisar essa qualidade do sono. E na escola, vou falar da escola agora. A escola é o local em que os primeiros sintomas da falta de sono são percebidos. O desempenho cai. A criança apresenta inquietude, irritabilidade, dificuldade de concentração extrema e a consequência é a falta do sono necessário. Se uma criança dorme menos que o necessário, a sua memória de curto prazo não é adequadamente processada. Ela não consegue transformar um conhecimento daquilo que aprendeu. Ou seja, essa criança terá dificuldade de aprender coisas novas. Alguns prejuízos, vamos lá. A memória de curto prazo. Ela a curto prazo, ela vai ter cansaço, sonolência durante o dia, irritabilidade, alterações repentinas de humor, perda de memória, fatos recentes, lapsos de memória, comprometimento da criatividade, redução da capacidade de planejar, de executar, lentidão de raciocínio, desatenção, dificuldade de concentração. A longo prazo, o que é que vai acontecer com essa memória? Vai ter falta de vigor físico. O sujeito vai apresentar falta de vigor físico, envelhecimento precoce, diminuição do tônus muscular, comprometimento do sistema imunológico, tendência a desenvolver obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e perda crônica de memória, já no estágio bem avançado. Então, vamos dormir, né, gente? Se liga, vamos dar algumas dicas agora bem especiais. Siga uma rotina de horário para dormir diariamente, é preciso que você faça isso.
Evite atividades que excitem a criança. Ó, perto de horário de dormir. Visitas, brincadeiras, televisão, celulares. Cuidar para que o ambiente esteja sempre limpo, com temperatura agradável, sem barulhos, né? Encoraje a criança a dormir na cama dela, ou seja, sem a presença dos pais. Não se deve ir para a cama sem sono, então usar a cama, você adulto, para planejar o dia seguinte ou ficar no celular. Não pode. Vamos agora à refeição? Fazer refeições leves à noite. Evite alimentos estimulantes no período noturno, nada de todinhos para a criança, viu? Tem açúcar, tá? E eles vão ficar ativos demais. No dia seguinte, então, o indicado é que a última refeição seja 2 horas antes de dormir. Horários regulares, como eu já falei, acordar nos mesmos horários, pratique esporte regularmente, apague as luzes, tá? Para produzir melatonina. Então agora, gente, durma bem, fiquem saudáveis, então bom sono, bons sonhos e uma excelente aprendizagem. Um beijo para você, durma bem, tá?